Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo. Aqui é o Yukias e mais um vídeo para o nosso canal aí, Yukias Magal. Quero que vocês levem em conta essa acusação aqui da China, que é muito interessante. Não é uma coisa que a gente já falou no canal, a gente já falou lá no Telegram e muita gente não se atentou para isso, mas a gente acabou de sair de um evento, né, de uma doença que afetou o mundo inteiro. E que muitas pessoas, por medo, por ignorância ou porque realmente foram afetadas, foram lá e fizeram testes e mais testes e entregaram, né, de bom grado o seu material genético que está guardado nos bancos de dados, tá bom? Eles conseguiram, no mínimo, tá? No mínimo aí 90% do DNA de todo mundo está guardado aí nos bancos genético do mundo inteiro. E nessa matéria, a China alerta que alguns países estão a desenvolver armas genéticas capazes de atingir uma etnia ou raça específica. É óbvio, né? Se você entrega seu material genético para os laboratórios, hoje os países, os governos, os países do mundo, hoje eles têm a capacidade de criar uma doença, um flagelo em laboratório com o material genético específico de um grupo e essa doença afetar só aquele grupo, só aquele povo, aquela tribo, entendeu? Hoje eles estão eles têm muito mais poder na mão do Estado. O Ministério da Segurança do Estado da China alertou nesta segunda-feira através de sua conta WeChat sobre o perigo representado pelas armas genéticas, expondo o caso de uma ONG estrangeira que teria recrutado voluntários chineses para realizar pesquisas sobre espécies, dados e informações sobre sua distribuição em diversos locais e exigem que os participantes sejam submetidos a exames especiais. A agência sublinhou que a ONG não só tinha ligações com o governo de um determinado país, que ele não alega, né, eles não dizem qual país, mas também transmitia, né, continuamente as informações obtidas no exterior. Fato que representa uma potencial ameaça à biossegurança e segurança ecológica da China. A publicação observa que, em comparação com as armas biológicas e químicas tradicionais, as armas genéticas são mais ocultáveis, enganosas, fáceis de espalhar e prejudiciais a longo prazo. Claro, você vai deteriorar, destruir uma raça, né? Um povo inteiro, só aquele povo com esse material. Ao mesmo tempo, são difíceis de prevenir e podem ter consequências devastadoras. Mas apesar disso, alguns países transformaram a tecnologia genética em armas mortais, afirmou o Ministério chinês. A organização destaca que quase 99,9% do DNA humano é idêntico, mas que poucas diferenças que apresenta são a chave para distinguir as várias raças. Se houver um número suficiente de amostras genéticas humanas, os cientistas poderão analisar e compreender as características genéticas únicas de cada nação e raça. Se usadas por indivíduos ou organizações com segundas intenções, as armas genéticas podem até ser desenvolvidas para eliminar alvos de uma raça pré-determinada, atacando assim seletivamente alvos com genes raciais específicos. E por último, né, o Ministério afirmou que, abre aspas, manter a biossegurança é responsabilidade comum de toda a sociedade, fecha aspas. Todos devem estabelecer um sentido de biossegurança, aprender com as experiências e proteger as suas próprias vidas. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa para se colocar muito, né, em oração, porque eles hoje, né, depois desse flagelo aí, hoje o potencial de destruição das nações hoje é muito maior do que algum tempo atrás, né? Vamos lá, falando da China, quero trazer essa outra matéria que está aqui no Olhar Digital. A China desenvolve um satélite quântico que pode revolucionar a comunicação. A China planeja novos satélites de comunicação quântica para órbitas mais altas, com distâncias mais longas e maior segurança. A China está trabalhando em novos satélites de comunicação quântica
A promessa de que eles são invioláveis e mais seguros. Você imagina um satélite espião quântico, né? O que é quântico, né? Segundo o estudo da física quântica, você pegar um átomo, né? Um átomo, e pegar dois átomos. Você pode fazer o emaranhamento quântico, né? É você pegar um átomo, dois átomos iguais e separar eles a uma distância, por exemplo, colocar um aqui no Brasil e pegar um outro átomo e colocar ele lá no Sol ou depois lá longe da galáxia. Se eu mexer nesse átomo aqui, aquele átomo que está lá a uma distância absurda também vai ser influenciado, vai ser movido também. Então você começa a mexer em escala subatômica e você consegue alterar coisas a uma distância absurda, tanto no tempo como no espaço, entendeu agora? Então a física quântica ela permite, ela dá um potencial absurdo de tecnologia na mão de uma nação. Por quê? Porque aquilo que eu mexi agora, eu vou alterar as coisas no tempo, tanto no passado como no futuro, com uma distância extraordinária também. Além do mais, né, eles conseguem transmitir informações por fótons, né, pela luz. Então eu não preciso mais de um cabo conectando algo. Ao contrário, existe uma conexão de luz, né, que o que eu movo aqui, isso é movido a centenas, a milhões, milhares de quilômetros de distância. Vamos lá, conforme divulgou a Space.com, o primeiro desses satélites foi o Micius, lançado pelo país em 2016. Desde então, os pesquisadores têm trabalhado em melhorias para lançar novos. Abre aspas, as redes de satélites quânticos de órbita abaixo da Terra e as plataformas experimentais de ciência quântica de órbita média e alta são as principais direções de desenvolvimento no futuro. Wang Jianyu, da Academia Chinesa de Ciências. De acordo com a publicação, esses satélites são denominados de QYD, Quantum Key Distribution, e possuem uma fonte de fótons, partículas elementares que compõem a luz. Ao polarizar esses fótons em orientações específicas, é possível representar informações quânticas e criar duas chaves distribuídas em duas estações terrestres que contam com detectores para medir a polarização das partículas produzidas no satélite. Dessa forma, é possível criptografar e descriptografar dados usando chaves criadas com propriedades quânticas. Eu já falei isso e vou repetir. A nação que sai na frente, ao que parece, eu postei para vocês no Telegram, teve uma empresa nos Estados Unidos chamada Atom, Atom. Ela criou um computador quântico de 1000 qubits, ou seja, ao que parece, segundo eles, a inteligência artificial, quando essa máquina de qubits for ligada à internet, ainda não foi, então a inteligência artificial ela vai alcançar a singularidade. Eles pretendem conectá-la à internet em 2024, ano que vem. E aí realmente ninguém mais vai poder parar essa inteligência artificial, tá bom? Por quê? Porque a tecnologia quântica ela consegue estar ligada e desligada ao mesmo tempo. Então ela trabalha numa escala subatômica, numa distância e num tempo muito, muito mais veloz e curto, como qualquer outro, maior do que qualquer outro computador seja possível fazer. Quem alcançar a primazia, né, na tecnologia quântica vai vencer o conflito, ele vai vencer a guerra, porque ele vai quebrar todas as criptografias do mundo. Porque ela consegue, a tecnologia quântica, ela consegue ver todas as possibilidades ao mesmo tempo, numa velocidade absurda, de forma muito rápida. Eles conseguem pegar todos uma criptografia e ver cada código, cada algoritmo, eles conseguem mover ele numa escala, numa velocidade muito rápida, eles conseguem quebrar qualquer criptografia, não vai ser mais possível. Por quê? Porque eles conseguem, a tecnologia quântica, ela consegue usar todas as possibilidades possíveis, ela consegue colocar todas as informações possíveis ao mesmo tempo.
E aí acredita-se inclusive que eles vão quebrar até a criptografia do Bitcoin, né? Que aí vai realmente quebrar o que seria aí essa tecnologia que o valor que ela tem é de liberdade, apesar que a BlackRock aderiu, né? Você vê, para quem achava que o Bitcoin vai trazer liberdade e agora ele faz parte das ETFs, né, da BlackRock, acabou. Com mísseis, a China terá um novo recorde de distância em que os dados poderiam ser transmitidos de forma segura. O primeiro satélite teve suas chaves divididas entre estações terrestres em Delinha e Nanshan, separadas aproximadamente 1.200 quilômetros. Muito, né? De um espaço ao outro, você tirar uma informação de um lugar e transmitir para o outro, em 1.200 quilômetros. Seguindo ainda segundo as informações do Space.com, colocar novos satélites quânticos em órbita mais alta significará que os cientistas chineses precisarão transmitir chaves quânticas com distâncias muito maiores. De acordo com Wang Jianyu, responsável pelo projeto, enviar sinais para distâncias de 10.000 quilômetros necessitará de outras tecnologias para que os satélites enviem sinais ópticos, né, de luz, né? Então eu quero que vocês olhem muito, tá? Acompanhem, por favor, acompanhem mesmo essa tecnologia, porque ela vai ser crucial para esse tempo. Nação que colocar ela em alcançar, né, a primazia, a proeminência na física quântica vai trazer mudanças muito grandes. E outra matéria é essa aqui, tá? O Irã está pronto para se defender, diz embaixador. O Hossein Gharibi afirma que a expansão do conflito no Oriente Médio depende das decisões do regime sionista, em referência a Israel. Teve uma reunião agora no Oriente Médio entre Irã, Egito, Catar, Paquistão esteve presente, outras nações islâmicas, a Turquia, e o Irã propôs o que seria necessário para um acordo de paz na região. E eu lembrei do vídeo do iPad GOAT 4, né? E na hora, mas o iPad GOAT 4 veio na minha mente, porque é exatamente aquilo que está descrito naquele vídeo, né? Que essa ala islâmica acredita. Eu não vou ler a matéria inteira, é extensa. Ele está aqui ameaçando Israel, né? Dizendo que se Israel, dependendo de como Israel agir, então isso vai influenciar para que outras nações islâmicas, inclusive o Irã, entre também no conflito. No final, o Irã deixa claro qual é o acordo, qual é o desejo, né, do Irã, qual seria o acordo de fato de paz, né? Deixa eu só pegar aqui a matéria, cadê? Aqui, ele. Vocês vão ver que é muito interessante, né? Ele, aqui ó. Na hipótese de o Irã reconhecer Israel, não há hipótese do Irã reconhecer Israel como Estado. Ou seja, paz com Israel é impossível. A proposta que o Irã quer é judeus, muçulmanos e cristãos dividam espaço na Palestina. Opa, peraí. Então o Irã não acredita nessa ideia de dois estados como o Ocidente prega, né? Que tem que criar um Estado palestino e um israelense convivendo pacificamente. O Irã não quer isso. O Irã não quer dois estados. O Irã quer que exista apenas um país ali, onde judeus, muçulmanos e cristãos vivam juntos, dividam o mesmo espaço na Palestina. Ou seja, tem que existir só a Palestina, só um país. Ou que exista então só Israel, mas que viva todo mundo junto. Coisa que não tem sentido, porque a única forma do Estado de Israel ser um Estado judeu é se ele for de judeus. A partir do momento que eles permitam que uma população de muçulmanos e cristãos seja tão imensa quanto o seu próprio povo, você vai perder o caráter judaico da nação. Isso é uma coisa óbvia, né? É outro meio também de você destruir povos, né? Começa a colocar gente demais de outra cultura no seu país, você vai desconfigurando a nação. Então essa proposta do Irã é bem, no mínimo, interessante, né? O que eles pretendem com isso? E aí, ele diz que desde a ocupação,
né, que diz que Israel está ocupando as terras palestinas, não há perspectiva de paz na região. Não há um único dia sem notícia de expansão de assentamentos, restrições violentas, supressão de qualquer voz contrária. Quem acompanha a trágica história da Palestina sabe que tudo começou há 75 anos. E aí ele vai dizer que era defesa, né? Ele não chama os ataques do dia 7 de terror, e ele até critica o presidente brasileiro por chamar de atos de terror. Olha só, o jornalista pergunta para ele: o Irã aceitaria um acordo entre palestinos e Israel com reconhecimento mútuo da existência de dois estados? O Irã não está em uma posição de decidir pelos palestinos. É uma cara de pau, rapaz, impressionante, porque é eles que financiam, como não? É eles que estão dando ordens. O que cada apoiador da causa palestina quer na realidade é a autodeterminação dos palestinos vivendo em sua terra com dignidade. E aí perguntado, o Irã reconheceria Israel como Estado, no caso de Israel reconhecer a Palestina como Estado? Enquanto a população de Gaza está sendo assassinada, nem pude nem falar essa palavra, né? A cada minuto submetida a um G, essa pergunta parece hipotética. Nós já apresentamos oficialmente uma solução ideal para a Palestina, com judeus, muçulmanos e cristãos vivendo juntos pacificamente. Olha só, ele está dizendo que o Irã já apresentou oficialmente uma solução ideal para a Palestina. Judeus, muçulmanos e cristãos vivendo juntos. E assim, você sabe, irmãos, tá? Eu não quero te entristecer. Esse Estado judeu que existe hoje, a menor parte que está ali são de judeus. Os judeus que vivem ali, eles são europeus, né? A maior linhagem é Ashkenazim. Os Ashkenazim não são judeus de sangue, eles são convertidos ao judaísmo, né? Eles não reconhecem o Messias. E assim, irmãos, de quem é mais filho de Abraão, vamos ser sinceros, os semitas, né? O Irã é semita, né? Os árabes são semitas, filhos de Abraão, né? Não são filhos de Isaac, de Ismael, né? Então eles nasceram enquanto era Avram. Mas os filhos da promessa é Israel, são aqueles que nascem de Isaac. E estes estão espalhados pelo mundo inteiro. Somente Yeshua vai conseguir reunir as 12 tribos de Israel que estão perdidas. Somente ele. Isso está em Apocalipse, isso está nos profetas, na Torá. Ninguém, nem anticristo, nem quem quer que seja, ninguém vai conseguir reunir as 12 tribos de Israel. Só o Messias e Yeshua, só Jesus Cristo. Então vocês têm que ter isso claro na mente de vocês. Só ele vai conseguir fazer isso. Até porque só ele sabe qual é a peça-chave na genética de cada tribo para definir de qual tribo um ser humano é. Só ele sabe isso. A ciência de hoje não sabe isso. Então, esse Estado de Israel que está aí hoje é um Estado, você sabe, a base é sionista, não é bíblica, não é messiânica, é sionista. E os apóstolos, tanto Shaul, Paulo, como o apóstolo Pedro, como em Apocalipse, como João, o próprio Yeshua nos ensina isso. Eu vou falar disso para vocês com o texto das Escrituras em breve. Nós, irmãos, não assinem embaixo, não tome lado de ninguém nesse conflito. Crianças estão sendo massacradas, criança não tem culpa, criança não opta em nada. E Yeshua é claro que quem tira a vida de uma criança é melhor que esse ser aí, aquele que faz mal a uma criança, é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se jogue no fundo do mar. Tá bom? Uma criança, ela trabalha por osmose, ela trabalha por cópia, ela copia o que o adulto faz. Uma criança, ela não é naturalmente, ela odeia, ela não faz mal por natureza. E estes homens que estão ensinando isso para essas crianças, ou que estão colocando elas como escudo no meio de uma batalha, vão pagar, seja do lado de Israel ou do Hamas, eles vão pagar caro. Eles estão amontoando juízo sobre a terra, tá bom? Estão amontoando juízo. Nós
não pactuamos com nenhum dos lados, porque nós aguardamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Porque este mundo, irmãos, este mundo, esse Israel que está aí, ele foi criado, irmãos, eles foram criados para forçar o cumprimento de uma profecia. Yeshua deixou uma parábola e eu acho que espero que vocês entendam, tá? Um dia ele vai restaurar todas as coisas, mas esses que estão ali hoje, essa liderança, eu não estou falando do povo judeu, estou falando da liderança, que é quem realmente conduz tudo. Eles estão coordenando tudo para forçar uma profecia, para trazer um Messias que eles querem, porque o Messias verdadeiro veio e eles os mataram no madeiro. Eliarro já veio, tá? Estou esperando que o profeta Elias vai vir. Elias já veio e eles acabaram com ele, o rejeitaram. E depois o Messias veio em seguida e eles o mataram. Então, como punição, tá? Esse estado que está aí não é o estado eleito, não é o Israel bíblico. Por isso que está escrito que o engano no fim seria tão magnífico, tão perfeito, se possível fosse enganaria os eleitos. Como a parábola de Yeshua diz, né? Falando do pai. O pai tinha um campo e deixou os seus trabalhadores cuidando do campo e depois de um tempo ele mandou seus servos para pegar os lucros. Mas para dar conta, para tomar conta das coisas. Mas os servos dessa terra pegaram esses servos que o agricultor mandou e alguns eles expulsaram, espancaram e mataram. Depois ele mandou outros servos e esses servos pegaram esses outros enviados do pai, mataram, espancaram, expulsaram. Por fim, o dono do campo falou: agora eu vou mandar meu filho. O meu filho eles vão respeitar. Pois bem, eles mataram também o filho e tomaram posse do campo, da herança. É o que Yeshua está falando dele. Vocês precisam entender. No mesmo texto, tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Yeshua deixa isso claro para a liderança, para os saduceus, para os fariseus da época. Portanto, olha só, portanto, o reino de Deus está sendo tirado de vocês e passado a uma outra nação. Para uma outra nação. Vocês entendem o que foi feito? O novo Israel é composto de judeus e não judeus. E isso aqui, irmãos, o povo judeu não é rejeitado por Deus, tá? Esse ensino também é um ensino satânico, não existe isso. Mas os apóstolos, desde Abraão, isso está escrito, Abraão ele viveu na terra dele, mas ele esperava a sua pátria celestial, porque todos esperam os novos céus e a nova terra, porque esse mundo, irmãos, ele caminha para a destruição, ele não melhora. O único homem que podia solucionar os problemas da humanidade, a humanidade o matou, que é Yeshua, é Jesus. Só ele podia curar o mundo. Ele veio para isso, mas o mundo não quis. Então toda a tentativa que está vindo aí é que eles criaram um Estado e eles estão querendo forçar a realização de uma profecia, que não vai dar certo. Não vai dar certo. No fim, todas as nações vão se revoltar e vão se matar em Jerusalém. Pode apostar. Vocês viram aí, a Bolívia cortou laços com Israel, o Chile cortou laços com Israel e o Equador, se não me engano. 3 nações aqui da América. Israel está se tornando uma pedra pesada para todos os povos. Zacarias 12. O Eterno prometeu: Jerusalém se tornará uma pedra pesada. Todo aquele que tentá-la erguer vai se ferir severamente. No fim, as nações vão lá para o Vale de Josafá e eles vão se autodestruir sozinhos. E aí Yeshua vem para julgar as nações. E aí já começa o juízo. É direto. Batalha, o que parece Gog e Magog, né? É isso que eles acreditam. E parece que está se cumprindo, né? Porque as nações ali descritas em Gog e Magog são as mesmas que agora estão se unindo contra Israel. Então eles vão se destruir ali e aí Yeshua aparece para julgar as nações do mundo inteiro. E está escrito
Eles serão julgados pela forma como trataram Israel, como trataram o povo de Deus. E aí ele põe fim a essa loucura, essa insanidade dos homens. Espero que isso esteja claro para vocês, meus irmãos. Tá bom? E a gente vai destrinchar os textos. Mas aprenda isso. Essa terra vai ser destruída. Essa Jerusalém física aí, que os homens disputam, será completamente destruída. Para sempre. Tá bom? Porque Yeshua diz, o meu reino não é deste mundo. O reino dele já está estabelecido. E ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, para que eu venha vos buscar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então não é aqui. Não é aqui. Tá bom? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Yeshua.